Parte 2, capítulo 60. Do que sucedeu a Don Quixote indo a Barcelona. Era fresca a manhã e dava mostras de assim continuar por todo aquele dia no qual Don Quixote saiu da venda, informando-se primeiro de qual caminho mais direto para ir a Barcelona sem tocar em Saragossa, tal desejo que tinha de confirmar por mentiroso aquele novo historiador que diziam tê-lo vituperado tanto. Sucedeu, pois, que em mais de 6 dias não lhe sucedeu coisa alguma digna de ser relatada por escrito. Ao cabo deles, tendo-se afastado da estrada, surpreendeu-o à noite entre uma espessa mata de azinheiras ou de sobreiros. Quanto a isso, não observa Cide Hamete a exatidão que em outras coisas costuma guardar. Apearam-se amo e criado das alimárias, e Sancho, acomodando o corpo junto ao tronco das árvores, como já havia merendado aquele dia, deixou-se entrar de roldão pelas portas do sono. Mas Don Quixote, a quem as imaginações despertavam muito mais do que a fome, não podia pregar o olho, antes ia e vinha com o pensamento por 1000 lugares diferentes. Ora pensava achar-se na cova de Montesinos, ora lhe parecia ver, brincando e montando em sua burrica, a lavradora em que se convertera Dulcinea. Então soavam-lhe nos ouvidos as palavras do sábio Merlin, explicando as condições e diligências que se haviam de ter e fazer com vistas ao desencantamento de Dulcinea. Despertava-se o cavaleiro por ver a displicência e falta de caridade de Sancho, seu escudeiro, pois, ao que sabia, ele somente se dera 5 açoites, ínfima parcela dos inúmeros que lhe faltavam. Aquilo lhe causou tanto pesar e aborrecimento que ele até fez este discurso. Se o magno Alexandre cortou um nó górdio, dizendo, tanto vale cortar como desatar, e nem por isso deixou de ser o universal senhor de toda a Ásia, coisa idêntica, sem tirar nem pôr, poderia suceder agora quanto ao desencantamento de Dulcinea? Se eu açoitasse a Sancho, mesmo que contra a sua vontade, uma vez que a condição desse remédio reside no fato de que receba Sancho os 3000 e tantos açoites, que importa açoitar-se ele próprio ou que outra pessoa lhe dê os açoites? Se a essência da questão está em que ele os receba, cheguem por onde chegarem? Com esse pensamento, aproximou-se de Sancho, havendo antes tomado as rédeas de Rocinante e as arranjado de modo a poder açoitá-lo com elas, e começou a tirar-lhe o cinto, sendo crença geral de que ele não usava senão o de cima, com que sustentava os calções. Mal começara, porém, quando Sancho despertou, dando o inteiro acordo de si, e disse: que isso? Quem é que está a me apalpar, querendo tirar-me o cinto? Sou eu, respondeu Don Quixote, que venho suprir tuas faltas e acabar com minhas aflições. Venho açoitar-te, Sancho, e aliviar, em parte, a dívida a que te obrigaste. Dulcinea perece, tu vives despreocupadamente, eu morro desejando, assim, desperta o cinto por tua própria vontade, que a minha é dar-te nessa solidão pelo menos 2000 açoites. Isso não, disse Sancho, vossa mercê fique quieto, senão, pelo Deus verdadeiro, hão de escutar-nos os surdos, os açoites a que me obriguei hão de ser voluntários, e não à força. E agora não estou com vontade de açoitar-me, basta que dê a vossa mercê minha palavra de chicotear-me e surrar-me quando me vier a vontade. Não se pode deixar o teu alvitre, Sancho, disse Don Quixote, porque és duro de coração e, embora vilão, sensível de carnes. E continuava pelejando para desatar-lhe o cinto. Vendo isso, pôs-se Sancho Pança de pé e, arremetendo contra o amo, atracou-se com ele e, passando-lhe uma rasteira, deu com ele ao chão, de boca para cima. Em seguida, pôs-lhe o joelho direito sobre o peito e segurou-lhe ambas as mãos de modo que nem o deixava virar-se, nem respirar direito. Disse-lhe então Don Quixote: como traidor, desmandaste contra teu amo e senhor natural e atreveste contra quem te dá o pão? Nem tiro o rei, nem ponho o rei, respondeu Sancho. Apenas ajudo-me a mim, que sou meu senhor. Vossa mercê prometa-me ficar quieto e não tratar de açoitar-me por agora, que o deixarei livre e desembaraçado. Caso contrário, aqui morrerás, traidor. De Dona Sancha, inimigo.
Prometeu Don Quixote e jurou pela vida de seus pensamentos não tocar-lhe sequer num pelo de roupa, que, deixando a sua inteira vontade e decisão, açoitar-se quando quisesse. Levantou-se Sancho e desviou-se daquele lugar, afastando-se um tanto dali. Quando já se recostava em outra árvore, sentiu que lhe tocavam na cabeça e, levantando as mãos, topou com 2 pés humanos de alguém que usava sapatos e calças. Tremendo de medo, correu para junto de outra árvore, onde a mesma coisa lhe sucedeu. Aos gritos, chamou Don Quixote para que o acudisse. Assim o fez Don Quixote e, perguntando-lhe o que lhe acontecera e de que estava com medo, respondeu-lhe Sancho que todas aquelas árvores estavam cheias de pés e de pernas de gente. Tateou-os Don Quixote e logo se deu conta do que poderia ser, dizendo a Sancho: Não tens de que ter medo, porque esses pés e pernas que tateais e não enxergais, sem dúvida são de alguns foragidos e bandoleiros, que nessas árvores foram enforcados. Pois, por aqui costuma a justiça enforcar, quando os apanha, de 20 em 20 ou de 30 em 30, donde depreende que devo estar próximo de Barcelona. E a verdade era exatamente assim como ele havia imaginado. Ao início do alvorecer, ergueram os olhos e viram os frutos daquelas árvores, que eram corpos de bandoleiros. Nisto, já amanhecia, e se os mortos os haviam espantado, não menos os atribularam mais de 40 bandoleiros vivos que de repente os rodearam, dizendo-lhes em língua castelã que ficassem quietos e se detivessem até que chegasse seu capitão. Achou-se Don Quixote a pé, seu cavalo sem freio, sua lança arrimada a uma árvore e, em suma, sem defesa alguma. Assim houve por bem cruzar as mãos e inclinar a cabeça, aguardando-se para melhor ocasião e conjuntura. Acudiram os bandoleiros a revistar minuciosamente o russo, não lhe deixando coisa alguma de quantas trazia nos alforjes e na maleta. A sorte de Sancho foi que, numa faixa que o cingia, estavam os escudos do duque e os que havia trazido de sua terra. E, com efeito, aquela boa gente o teria depenado e examinado até que o tivesse escondido entre a pele e a carne, se não tivesse chegado aquele momento seu capitão, que mostrava ser um homem de seus 34 anos, robusto, estatura mais que mediana, olhar grave e pele morena. Vinha montado em possante cavalo, vestindo cota de aço e trazendo consigo 4 pistoletes de pederneira, que naquela terra se chamam pedernais, dos lados da cintura. Vendo que seus escudeiros, que assim se chamam os que se dedicam a esse ofício, iam despojar Sancho Pança, ordenou-lhes que não fizessem aquilo, no que logo foi obedecido, assim escapando a faixa de ser revistada. Surpreso por ver a lança arrimada à árvore, o escudo no chão e Don Quixote de armadura e pensativo, ostentando a mais triste e melancólica figura que a própria tristeza poderia formar, aproximou-se dele dizendo: Não fiqueis tão triste, bom homem, porque não caístes nas mãos de algum cruel Osíris, mas nas de Roque e Guinart, que mais tem de compassivas que de rigorosas. Minha tristeza, respondeu Don Quixote, não é por haver caído em seu poder, ó valoroso Roque, cuja fama não há limites na terra que a encerrem, mas por haver sido tal meu descuido que me tenham surpreendido teus soldados sem que eu tivesse nas mãos o freio do cavalo, estando obrigado, segundo a ordem da cavalaria andante, que professo a viver sempre alerta, permanecendo a toda hora sentinela de mim mesmo. Porque te faço saber, ó Grão-Roque, que, se me tivessem achado sobre meu cavalo portando lança e escudo, não lhes teria sido muito fácil render-me, pois sou Don Quixote de la Mancha, aquele que de suas façanhas está repleto o orbe. Logo, adivinhou Roque Guinart que a enfermidade de Don Quixote mais se aproximava da loucura que da valentia, e embora já tivesse ouvido falar dele algumas vezes, nunca julgara verdadeiros seus efeitos, nem se pudera convencer de que semelhante humor reinasse em coração humano. Folgou extremamente de o haver encontrado para poder tocar de perto o que de tão longe ouvira dele. E assim lhe disse: Valoroso cavaleiro, não fiqueis despeitado, nem tenhais por funesta sorte esta em que vos encontrais, pois poderia ser que, por meio desses tropeços, se endireitasse vossa torcida fortuna.
o céu, por estranhos e nunca vistos rodeios sequer imaginados pelos homens, soe levantar os caídos e enriquecer os pobres. E agradecer-lhe Don Quixote quando escutaram às costas um ruído como de tropel de cavalos. Era apenas um animal sobre o qual vinha toda um mancebo parecendo ter seus 20 anos, vestido de damasco verde com passamanes de ouro, calções e blusa de montaria, chapéu de 3 bicos à valona, botas envernizadas e justas, esporas, adaga e espada douradas, uma escopeta pequena nas mãos e 2 pistolas dos lados. Ao ruído voltou a cabeça Roque e viu esta graciosa figura, a qual, chegando perto dele, falou: "A teu encalço vim, ó valoroso Roque, para achar em ti, se não remédio, pelo menos alívio para minha desdita, para não deixar-te em suspenso, pois sei que não me reconheceste. Quero dizer-te quem sou. Sou Cláudia Jerônima, filha de Simão Forte, teu particular amigo, inimigo pessoal de Claquel Torrelas, também inimigo teu, visto pertencer ao bando que te é contrário. Já sabes que esse Torrelas tem um filho chamado Dom Vicente Torrelas, ou que pelo menos assim se chamava não faz 2 horas. Para abreviar o relato de minha desventura, contar-te-ei em breves palavras o que esse indivíduo me fez. Ele viu-me e cortejou-me, escutei-o e enamorei-me dele, às escondidas de meu pai, porque não há mulher, por mais recolhida que esteja e mais recatada que seja, a quem não sobre tempo para pôr em execução e efeito os seus atropelados desejos. Em suma, ele prometeu ser meu esposo e eu lhe dei a palavra de ser sua, sem que em obras tivéssemos passado adiante. Soube ontem que, esquecido do que me devia, iria ele casar-se com outra e que a cerimônia seria esta manhã. Esta notícia perturbou-me os sentidos e acabou de esgotar minha paciência. Como meu pai não estivesse presente, tive eu mesma de pôr-me no traje que vês e, apressando o passo deste cavalo, alcancei Dom Vicente a cerca de 1 légua daqui. E, sem proferir queixas nem ouvir desculpas, disparei-lhe esta escopeta e, de sobra, estas 2 pistolas. Acredito que lhe tenha acertado mais de 2 balas no corpo, abrindo-lhe portas por onde minha honra pudesse sair envolta em seu sangue. Ali o deixei entre seus criados, que não ousaram nem puderam sair em sua defesa. Venho buscar-te para que me passes à França, onde tenho parentes com quem viva, e também para rogar-te que defendas meu pai, para que os muitos de Dom Vicente não se atrevam a usá-lo para tirar desaforada vingança. Roque, admirado da galhardia, bizarria, bom parecer e atrevimento da formosa Cláudia, disse-lhe: "Vem, senhora, e vejamos se teu inimigo está morto. Depois veremos o que será melhor para ti." Dom Quixote, que estivera escutando atentamente o que Cláudia dissera e o que respondera Roque Guinart, disse então: "Ninguém terá de se dar ao trabalho de defender esta senhora, que eu tomo essa tarefa a meu cargo. Deem-me meu cavalo e minhas armas e esperem-me aqui, que irei buscar esse cavaleiro, e, morto ou vivo, farei com que cumpra a palavra empenhada a tal beleza." "Que ninguém duvide disso", disse Sancho, "porque meu amo tem muita boa mão para casamenteiro. Não faz muitos dias fez com que se casasse um outro que também negava o que prometera a outra donzela. Se não fosse porque os feiticeiros que o perseguem lhe tivessem transformado sua figura verdadeira na de um lacaio, a estas horas a donzela já tal não seria." Roque, mais preocupado com o problema da formosa Cláudia que nas palavras do amo e criado, nem lhes prestou atenção, ordenando a seus escudeiros que devolvessem a Sancho tudo quanto havia tirado do russo. Disse-lhes que se retirassem para o local onde se haviam alojado na noite anterior, e logo partiu com Cláudia a toda pressa, a fim de buscar o ferido ou falecido Dom Vicente. Chegados ao lugar onde Cláudio o encontrara, nele não acharam senão sangue derramado recentemente. Porém, estendendo a vista para todos os lados, enxergaram umas pessoas subindo uma ladeira, imaginando que fosse, como de fato era, Dom Vicente, morto ou vivo, levado por seus criados, ou para ser medicado ou para ser enterrado. Deram-se pressa em alcançá-los, o que fizeram com facilidade, uma vez que eles iam devagar. Encontraram Dom Vicente nos braços de seus criados, a quem, com voz cansada e sumida, rogava que o deixassem ali morrer, porquanto a dor dos ferimentos não lhe permitia prosseguir mais além. Soltando de seus cavalos, Cláudia e Roque aproximaram-se dele, intimidaram-se
os criados com a presença de Roque, perturbando-se Cláudia ao ver Dom Vicente. Assim, entre enternecida e rude, chegou-se a ele e, pegando-lhe das mãos, disse-lhe: se estas mãos me tivesses dado conforme havíamos combinado, nunca te verias nessa situação. O cavalheiro ferido abriu os olhos quase cerrados e, reconhecendo Cláudia, disse-lhe: bem vejo, formosa e equivocada senhora, que foste tu quem me causou a morte, pena não merecida nem devida a meus desejos, com os quais, assim como também, não com minhas ações, jamais quis ou pude ofender-te. Então disse Cláudia: não é verdade que ias esta manhã desposar Leonora, a filha do rico Balvastro? Não, por certo, respondeu Dom Vicente. Minha má fortuna deve ter te levado a essas novas, para que, enciumada, viesses tirar-me a vida, e como deixo essa vida em teus braços e em tuas mãos, tenho minha sorte porventurosa. E para assegurar-te desta verdade, aperta minha mão e recebe-me por esposo, se o quiseres, pois este é o maior desmentido que te possa dar do agravo que julgas ter recebido de minha parte. Cláudia tomou-lhe a mão e seu coração se lhe apertou de tal forma que caiu desmaiada sobre o ensanguentado peito de Dom Vicente, que, por sua vez, foi tomado de mortal paradoxismo. Confuso ficou Roque, sem saber o que havia de fazer. Correram os criados a buscar água para jogar-lhes nos rostos e, tendo-a trazido, despejaram-a neles. Voltou Cláudia a si de seu desmaio, mas não Dom Vicente de seu paroxismo, porque se lhe acabou a vida. Vendo Cláudia, inteirando-se de que já não vivia seu doce esposo, rasgou os ares com suspiros, feriu os céus com queixas, maltratou seus cabelos, entregando-os ao vento, desfigurou o rosto com suas próprias mãos, com todas as demonstrações de dor e sentimento que de um sofrido peito se pudesse imaginar. Ó cruel e impensada mulher, clamava ela, com que facilidade te moveste a pôr em execução tão mau pensamento? Ó força raivosa dos ciúmes, a que desesperado desfecho conduzes a quem vos dá acolhida em seu peito, ó esposo meu, cuja desditosa sorte, por ser prenda minha, levou-te do tálamo à sepultura. Tais e tão tristes eram as queixas de Cláudia que arrancaram lágrimas dos olhos de Roque, não acostumados a vertê-las em ocasião alguma. Choravam os criados, desmaiava Cláudia a cada passo, e toda aquela área parecia um campo de tristeza e um lugar de desgraça. Por fim, Roque Guiná ordenou aos criados de Dom Vicente que lhe levassem o corpo à aldeia de seu pai, que ficava ali perto, a fim de lhe darem sepultura. Cláudia disse a Roque que queria ir para um mosteiro cuja abadesa era uma tia sua, e ali pensava terminar seus dias, na companhia de outro melhor e mais eterno esposo. Louvou-lhe Roque o bom propósito, oferecendo-se para acompanhá-la até onde quisesse, e para defender seu pai dos parentes de Dom Vicente e de qualquer outra pessoa que pretendesse ofendê-lo. Cláudia recusou terminantemente sua companhia e, agradecendo seus oferecimentos com as melhores palavras que encontrou, despediu-se dele chorando. Os criados de Dom Vicente levaram seu corpo e Roque voltou para os seus, e este fim tiveram os amores de Cláudia Jerônima, mas de que se admirar se foram as forças desumanas e invencíveis dos ciúmes que teceram a trama de toda essa lamentável história? Encontrou Roque Guiná seus escudeiros no local onde lhes ordenava que fossem, e entre eles Dom Quixote, montado em Rocinante, fazendo-lhes um sermão em que os persuadia a que deixassem aquele modo de vida assaz perigoso, tanto para a alma como para o corpo. Mas, como a maior parte deles era de gascões, gente rude, de maus bofes, não lhes entrava bem a peroração de Dom Quixote. Chegando Roque, perguntou a Sancho Pança se lhe haviam devolvido e restituído as alfaias e pertences que os seus tinham tirado do russo. Sancho respondeu que sim, exceção feita a 3 toucas, que valiam 3 cidades. Que estás dizendo, homem? Disse um dos presentes. Tenho-as comigo e não valem 3 réis. Assim é, disse Dom Quixote, mas meu escudeiro as avalia no que disse, por haver-mas dado quem mas deu. Ordenou Roque que elas fossem imediatamente devolvidas. Em seguida, pondo-os seus em ala, mandou que trouxessem para ali as vestes, joias, dinheiro e tudo o mais que eles haviam roubado desde a última repartição. Então, fazendo um rápido exame de tudo, separando-os
irrepartíveis e, reduzindo-os a dinheiro, fez a partilha entre todos os da companhia, tão equitativa e prudentemente que não passou um ponto, nem defraudou coisa alguma da justiça distributiva. Feito isto, com que todos ficaram contentes, satisfeitos e bem pagos, disse Roque a Don Quixote: se não se guardasse esta escrupulosidade, não se poderia viver com eles. Ao que disse Sancho: pelo que vi aqui, tão boa é a justiça que é mister observá-la mesmo entre os ladrões. Ouviu isso um dos escudeiros e preparou-se para dar uma coronhada de arcabuz em Sancho, com o qual sem dúvida lhe seria rachada a cabeça, se Roque Guinart não lhe tivesse gritado para conter-se. Pasmou Sancho e prometeu-se não descoser os lábios enquanto estivesse entre aquela gente. Nisto, chegaram alguns dos escudeiros postos de sentinela pelos caminhos para ver quem por eles vinha avisar a seu chefe do que se passava. Um deles disse: Senhor, não longe daqui, pelo caminho que vai a Barcelona, vem um grande tropel de gente. Ao que respondeu Roque: conseguiste ver se são daqueles que nos buscam ou daqueles que nós buscamos? São dos que buscamos, respondeu o escudeiro. Pois e de todos, ordenou Roque, e trazei-mos logo para cá, sem que nenhum vos escape. Fizeram assim e, ficando sós Don Quixote, Sancho e Roque, esperaram para ver o que trariam os escudeiros. Entre mentes disse Roque a Don Quixote: nova maneira de vida deve parecer ao senhor Don Quixote esta nossa. Novas aventuras, novos sucessos e todos perigosos. E não me causa espanto que assim lhe pareça, porque realmente lhe confesso não haver modo de viver mais inquieto, nem mais sobressaltado que o nosso. Nele me puseram não sei que desejos de vingança, que tem bem intencionado. Porém, como já disse, o querer vingar-me de um agravo a mim feito dá por terra com todas as minhas boas inclinações, e de tal modo que permaneço neste estado, a despeito e apesar do que eu pudesse pretender. E como um abismo chama outro, o pecado atrai pecado. Foram-se encadeando as vinganças, de modo que não só as minhas, mas também as alheias, tomam a meu encargo. Mas Deus é servido de que, embora me veja em meio ao labirinto de minhas confusões, não perco a esperança de sair dele a porto seguro. Admirado ficou Don Quixote de ouvir da boca de Roque tão boas e concertadas razões, porque pensava que entre os de ofícios tais como os de roubar, matar e assaltar, não poderia existir alguém com tanto bom senso. Assim, respondeu-lhe: Senhor Roque, o princípio da saúde está em conhecer a enfermidade e em querer o enfermo tomar os medicamentos que lhe prescreve um médico. Vossa mercê está doente, conhece o seu mal e o céu, ou melhor dizendo, Deus, que é nosso médico, aplicar-lhe-á os medicamentos que o curem, os quais soem curar pouco a pouco e não de repente por milagre. Ademais, então mais perto de emendar-se os pecadores sensatos que os tolos, e como vossa mercê demonstrou através de suas palavras, sua prudência não há senão que ter otimismo e esperar a melhoria da enfermidade de sua consciência. E se vossa mercê quiser abreviar o caminho e pôr-se com facilidade no de sua salvação, venha comigo, que hei de ensinar-lhe a ser cavaleiro andante, com o que se enfrentam tantas dificuldades e desventuras que, tomando-as por penitência, num piscar de olhos o porão no céu. Riu-se Roque do conselho de Don Quixote, a quem, mudando de assunto, contou o trágico desfecho do caso de Cláudia Jerônima, causando em Sancho profundo pesar, pois não lhe parecera mal a beleza e desenvoltura e o brio da moça. Nisto chegaram do apresamento os escudeiros, trazendo consigo 2 homens a cavalo e 2 peregrinos a pé, além de um coche com mulheres acompanhadas por 6 cavalos e 2 peregrinos a pé, 2 criados, um a pé e outros a cavalo, e ainda 2 muladeiros que vinham com os cavaleiros. Rodearam-nos os escudeiros, mantendo-se em total silêncio, tanto vencedores como vencidos, aguardando o que diria o grande Roque Guinart. Este então perguntou aos cavaleiros quem eram eles, aonde iam e quanto dinheiro levavam.
Um deles respondeu: Senhor, nós somos capitães da infantaria espanhola, temos nossas companhias em Nápoles e vamos embarcar em 4 galeras que dizem estar em Barcelona, com ordens de passar a Sicília. Levamos uns 200 ou 300 escudos, com o que, do nosso ponto de vista, vamos ricos e contentes, pois a ordinária falta de recursos dos soldados não permite maiores tesouros. Perguntou Roque aos peregrinos o mesmo que aos capitães. Foi-lhe respondido que iam embarcar para passar a Roma e que os dois em conjunto deviam levar consigo uns 60 reais. Quis saber também quem ia no coche, qual o destino e quanto dinheiro levavam. Respondeu-lhe um dos que iam a cavalo: Minha senhora Dona Guiomar de Quinones, mulher do regente do vicariato de Nápoles, com uma filha pequena, uma donzela e uma dama, são as que vão no coche. Acompanhamo-las 6 criados e o dinheiro totaliza 600 escudos. De modo, disse Roque Guinart, que já temos aqui 900 escudos e 60 reais. Meus soldados devem ser uns 60. Veja-se quanto cabe a cada um, porque sou mau contador. Ouvindo-o dizer isso, ergueram a voz os salteadores, dizendo: Viva Roque Guinart muitos anos, apesar dos ladres que sua perdição procuram. Mostraram-lhe afligir-se os capitães, entristeceu-se a senhora regenta e em nada se alegraram os peregrinos vendo o confisco de seus bens. Roque manteve-os assim em suspenso por alguns instantes, mas não quis que passasse adiante sua tristeza, que se podia enxergar a um tiro de arcabuz. Assim, voltando-se para os capitães, disse-lhes: Vossas mercês, senhores capitães, por cortesia, sejam servidos de emprestar-me 60 escudos e a senhora regenta 80, para contentar esse esquadrão que me acompanha, pois o abade onde canta, janta. Em seguida, podem ir embora, livre e desembaraçadamente, com um salvo-conduto que lhes darei, a fim de que não sofram qualquer dano. Se acaso toparem com outros esquadrões meus que tenho espalhados por estes arredores, pois não tenho intenção de agravar soldados nem mulher alguma, especialmente as de elevada condição. Muitas e sinceras foram as palavras com que os capitães agradeceram a Roque por sua cortesia e liberalidade, que assim consideraram por ter-lhes deixado seu próprio dinheiro. A senhora Dona Guiomar de Quinones quis saltar do coche para beijar as mãos e os pés do grande Roque, que o não consentiu de modo algum. Em vez disso, pediu-lhe perdão pelo agravo que lhe fizera, forçado pelas obrigações inerentes ao seu mau ofício. Mandou à senhora regenta que um criado entregasse logo os 80 escudos que lhe cabia dar, enquanto que os capitães já haviam desembolsado os seus 60. Preparavam-se os peregrinos para entregar toda a sua miséria, mas Roque ordenou-lhes que ficassem quietos. Então, dirigindo-se aos seus, disse-lhes: Destes escudos cabem 2 a cada um de vós, e sobram 20. Destes, deem-se 10 a estes peregrinos, e os outros 10 a este bom escudeiro, para que nos possa bendizer por essa aventura. E tendo-lhe os seus trazido material de escrever, de que sempre andava provido, Roque lhes deu por escrito um salvo-conduto para os chefes de seus esquadrões e, despedindo-se deles, deixou-os livres e admirados de sua nobreza, da sua galharda disposição e de seu inesperado procedimento, tendo-o antes por um Alexandre Magno que por um renomado ladrão. Um dos escudeiros, então, comentou em sua língua gaxã e catalã: Esse nosso capitão está mais frágil que para bondoleiro. Se doravante quiser mostrar-se generoso, que o seja com sua fazenda e não com a nossa. Não disse o desventurado tão baixo que Roque deixasse de ouvi-lo. Então, tomando da espada, abriu-lhe a cabeça quase em 2 partes, dizendo: Desta maneira castigo eu os linguarudos e atrevidos. Pasmaram-se todos, e ninguém ousou dizer palavra, tal a obediência que lhe tinham. Afastou-se Roque para um canto e escreveu uma carta a um amigo seu, em Barcelona, informando-lhe que com ele estava o famoso Don Quixote de la Mancha, o cavaleiro andante de quem tantas coisas se contavam, e que lhe fazia saber se ele o mais divertido e mais entendido homem do mundo, e que dali a 4 dias, na festa de São João Batista, deixá-lo-ia no meio da praia da cidade, armado de todas as suas armas, montado em seu cavalo rocinante, e a seu escudeiro Sancho sobre um asno deste. Que desse notícia disse a seus amigos niarros, para que com ele se divertissem, esperando que desse prazer se privassem os cadeus, seus adversários, mas isso seria impossível, uma vez que
As loucuras e circunspecção de Don Quixote, bem como os donaires de seu escudeiro Sancho Pança, não podiam deixar de proporcionar satisfação geral a todo o mundo. Despachou essa carta por um de seus escudeiros que, tirando o cujo traje do bandoleiro e trocando-o por um de lavrador, entrou em Barcelona e a entregou a quem fora procurar.